Pessoal, vamos dar continuidade no nosso assunto de matrizes. Na última aula, a gente estudou o conceito de matrizes, né? Que nada mais é do que uma tabela distribuída em M linhas e N colunas. A gente também trabalhou com vários exemplos. E a representação delas é sempre por uma letra maiúscula e elas ficam entre parênteses ou colchetes. Também estudamos a ordem, né? Que a gente pode falar ou ordem ou tipo. A ordem vai ser sempre do tipo M por N, né? Em que M é o número de linhas e N é o tipo de colunas. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma matriz de ordem 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma matriz 3 por 1, porque são 3 linhas e uma coluna. E para que elas servem, professora? Elas servem para organizar os dados, né? Então, às vezes, é bem mais fácil de ver os dados em uma tabela do que em um texto escrito. Na última aula, a gente também aprendeu a representar os elementos da matriz. Então, por exemplo, eu tenho essa matriz A. Como eu vou representar cada elemento da matriz? É sempre por A e J, em que o A é a mesma letra da matriz, né? Só que minúscula. O IJ, o I é a linha que ela vai estar, e J é a coluna que ela vai estar. Então, por exemplo, eu quero descobrir qual é o meu elemento A23. O que eu vou fazer? Eu vou procurar a minha segunda linha, certo? E a minha terceira coluna. Então, é claro aí que o meu elemento que eu estou procurando é o 8. Classificações de matrizes também a gente estudou na aula passada, né? Então, a primeira classificação é quando ela é quadrada. Então, se o número de linhas é igual ao número de colunas, significa que é uma matriz quadrada. Nesse exemplo aí, matriz 3 por 3. Nesse exemplo B, matriz 2 por 2. E no exemplo C, uma matriz 4 por 4. Observação, né? Todas as matrizes quadradas possuem diagonais principais. Cada matriz aí está com a sua diagonal em destaque. Aí, se você tiver dúvida quais são os elementos que compõem a minha diagonal principal, só observar todos os elementos que o I é igual ao J, ou seja, o A11, A22, A33, até se você quiser mais ou menos 1000. Então, vai ser A1000, 1000, vai estar na milésima linha, milésima coluna. Todas as matrizes quadradas também possuem diagonal secundária, certo? Matriz linha vai ser a matriz que só tem uma linha, tá? Pode ter 1000 colunas, mas se ela tiver só uma linha, ela é matriz linha. A matriz coluna, quando ela só possui uma coluna. Estudamos também a matriz triangular superior. Quando é que a matriz é triangular superior? É só observar a minha diagonal principal, certo? O que tiver acima dela, se for zero, então ela é triangular superior. Por que ela se chama superior? Observe bem se não formam triângulos, tá vendo? Os zeros formam triângulos. Agora, se eu olhar a minha diagonal principal e tudo que for abaixo dela for zeros, então elas são classificadas como matriz triangular inferior, certo? Lembrando que são sempre matrizes quadradas aqui, viu? Matriz diagonal, ela é superior e inferior ao mesmo tempo. Olha só, tudo que está acima da diagonal é zero. E tudo que está abaixo da minha diagonal é zero. Olha só. Zero, 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 zero. Tudo zero, tá vendo? Então, que matriz é essa? Matriz diagonal. Agora, se eu tiver uma matriz diagonal em que todos os elementos da minha diagonal principal for 1, ela é uma matriz identidade, certo? E a gente sempre vai representar pelo I. Aqui, ó. É uma matriz 3 por 3, então eu vou representar por I3. É uma matriz 2 por 2, I2. Matriz 4 por 4, eu vou chamar de I4, certo? Todos os elementos acima da diagonal, 0. Todos os elementos abaixo são 0. E a minha diagonal é composta apenas por números 1. E a matriz nula é a matriz mais fácil, né? Quando só tem zeros. Na aula passada, eu esqueci de falar. Quando a matriz não é nem quadrada, nem linha, nem coluna, ela é retangular. Então, tinha até uma questão na atividade de uma matriz retangular, certo?
Na última aula também a gente estudou as operações envolvendo matrizes. E a gente vai dar continuidade hoje, tá? Na última aula a gente estudou transposta e igualdade. Na transposta é muito fácil. Tudo que é linha vira coluna e tudo que é coluna vira linha. Então, nessa matriz aqui, os 5, 9 e 4 era uma coluna. Virou uma linha aqui, tá vendo? E o que era uma coluna aqui, 3 menos 1 e 2, virou uma linha aqui. Eu percebi que vocês não sentiram muitas dificuldades nesse assunto de transposta. Todos fizeram certinho. E uma coisa que eu queria que vocês observassem é que quando é uma matriz retangular, pode ser matriz linha ou coluna também, a ordem vai mudar, certo? Se for quadrada, não vai mudar, mas se for uma matriz retangular, vai mudar. Então, essa primeira aí, H, é uma matriz de ordem 2 por 3, porém, a transposta é uma matriz de ordem 3 por 2, certo? Porque o que era linha vira coluna, o que é coluna vira linha. E igualdade também a gente estudou, vocês sentiram um pouquinho de dificuldade, mas se vocês prestarem atenção, é uma coisa bem fácil. Para as duas matrizes serem iguais, todos os elementos correspondentes têm que ser iguais. Ou seja, quem está na primeira linha e primeira coluna, o 7. Então, lá na matriz I, o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna também tem que ser 7. E assim sucessivamente. O B é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Então, lá na matriz I, qual termo vai ser correspondente? O 3. E assim sucessivamente, ó. X igual a 9, menos 1 já é igual a menos 1, o 1 já é igual a 1, e sobra o A. O Azinho tem que ser igual a 2. Só isso. Então, para essas duas matrizes serem iguais, o B tem que ser igual a 3, o X igual a 9 e o A igual a 2. Agora, na aula de hoje, a gente vai continuar estudando as operações. E vamos aprender, então, a soma de matrizes, subtração e multiplicação de um número por uma matriz. Vocês vão ver que é bem fácil. Vamos lá? Na soma de matrizes, a gente tem que somar cada elemento que está na mesma posição. Vamos lá. Eu tenho a matriz A, composta pelos elementos A11, A12, A21, A23. E a matriz B, composta com os elementos B11, B12, B21 e B33. Para minha soma, eu vou ter que somar cada elemento com seu correspondente. Ou seja, eu tenho que somar o A11 com o B11, o A12 com o B12, o A21 com o B21. E o A33 vou somar com quem? Com B33. Vamos para o exemplo. Essa matriz B, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Já na matriz C, eu tenho 4 linhas com 4 colunas. Eu vou poder conseguir somar cada elemento com o seu correspondente? Claro que não. Por quê? Porque a matriz C tem muitos mais elementos do que a matriz B. Então, isso significa o quê? Significa que só podemos somar matrizes de mesma ordem, tá bom? Agora, eu tenho a matriz A, 2 por 2, e a matriz B, 2 por 2. Eu posso somar agora, professora? Pode sim. Aí vocês vão me perguntar, mas como, professora, eu vou fazer isso? Vamos lá, que é muito fácil. Eu pego as duas matrizes, tá? E vou somando um por um. Então, no caso aqui, ó, eu vou somar 8 mais 7, 4 mais 9, 2 mais 4, que é igual a 6, e 5 mais 3, que é igual a 8, certo? Só isso. Então, a minha nova matriz vai ser 15, 13, 6 e 8. Outro exemplo, eu tenho a matriz H e a matriz J. Como eu vou somar? Da mesma forma. Eu pego o primeiro elemento, eu vou criar aqui outra matriz, ó. Vai ser de que tipo? 2 por 3 também. Então, eu vou somar 5 mais 9, 3 mais 1, 9 mais 6, menos 1 mais 4, 4 mais 21, 2 mais 12. Só isso. Certo? Somando todos aí, eu vou ter a minha resposta 14, 4, 15, 3, 25, 14. Subtração. Na subtração,
é a mesma coisa que a soma, certo? 8 menos 7, 4 menos 9, 2 menos 4, 5 menos 3, certo? É a mesma coisa. Então, 8 menos 7, 1, 4 menos 9, menos 5, 2 tira 4, vai ficar menos 2, 5 tira 3, 2. Multiplicação de um número real por uma matriz. Para eu multiplicar um número real por uma matriz, eu vou ter que multiplicar esse número real por todos os elementos da matriz, certo? Então, aqui eu tenho a matriz A, normal, e quando eu multiplico o K pela matriz, eu tenho que multiplicar, ó, cada elemento por esse K. Bora por exemplo? Eu tenho a matriz A, 2, 5, 1 e menos 7. Eu quero multiplicar ela por menos 1. Então, eu pego A vezes menos 1, menos A. E aí eu vou pegar cada elemento e multiplicar por menos 1. Então, o que era 2 virou menos 2. O que era 5 virou o quê? Menos 5. O que era 1 virou menos 1. E o que era menos 7 vezes menos 1 vai dar 7 positivo. Como vai aparecer nas questões, professora? Vai aparecer mais ou menos assim. Se eu tenho uma matriz B, 2, 5, 4, 7, menos 4 e 2. Quanto vale 2B? Então, o que eu vou fazer? Pego a matriz e multiplica por 2. Então, eu vou multiplicar cada elemento por 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 5 vezes 2, 4 vezes 2, 7 vezes 2, menos 4 vezes 2 e o 2 vezes 2. Depois é só resolver e prontinho. Vai ficar 4, 10, 8, 14, menos 8 e 4. Então, é só isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai estudar multiplicação, inversa e equação envolvendo matrizes, tá bom? Estudem, façam as atividades. Se quiser seguir o livro, está na página 44 até a página 67. Um beijinho e tchau, tchau!